Quero falar aos amados irmãos, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe a sua rica e maravilhosa graça nessa noite. Queremos desde já assim abençoar a sua vida, você que nos acompanha através das redes sociais, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Hoje, 26 de dezembro, nosso último culto deste ano, estamos aqui nessa noite para render graças ao Senhor e para bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo assim que o Espírito Santo de Deus assim, nos abençoe, derrame da sua misericórdia assim sobre as nossas vidas. Querido e amado e bendito Deus, honra, glória, força, majestade seja dado para todos sempre ao teu santo e maravilhoso nome. Deus, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Nessa noite estamos aqui para agradecer o teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado por esta oportunidade. Que o teu doce e maravilhoso Espírito Santo traga a revelação, a iluminação, traga, Pai, o consolo, traga, ó Deus, realize as transformações necessárias em nossas vidas e nossos corações. Rogamos, ó Pai, por este bairro, por essa comunidade. Rogamos, ó Pai, por cada um dos irmãos, ó Deus, ó Pai querido, por cada pessoa, Deus, que se achega, Pai, essa mensagem, esse som dessa noite. Ó Deus, que teu Espírito Santo alcance esses corações, ó Deus, e venha, ó Pai, derramar da tua bênção sobre esse lar, sobre a sua vida. Em nome santo e precioso de Jesus, eu te rogo e te agradeço. Amém. Amém. Vamos assim louvar o nome do Senhor por convidar a irmã Michele, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, faça desse momento um momento de gratidão ao Senhor. Seja grato a Deus, tudo aquilo que Deus fez e tem realizado em sua vida. Fazemos nessa paz, louvar o Senhor como um verdadeiro adorador. Alguém de ti
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus habita nela, eu sou não vem me minha vida se tirar do teu papel, não vem me Amém, né? Que a cada dia nós possamos viver rompendo em fé. Seja esse o grande alvo, o grande objetivo das nossas vidas. Nós enfrentamos dúvidas, enfrentamos dificuldades, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Essa certeza, essa confiança que temos em Deus. Essa noite nós vamos refletir no tema proposto sobre uma vida relevante para um ano marcante. Como nós podemos ter uma vida relevante no meio dessa sociedade que nós vivemos, marcado muitas vezes por tantas dificuldades e por tantos problemas, problemas morais, problemas espirituais, problemas políticos. Queria convidar você a ler comigo 1 João 5,12, que diz assim a palavra do Senhor: quem tem um filho tem a vida. Feche seus olhos para nós orarmos ao Senhor mais uma vez. Quero apresentar diante de Deus assim a sua vida e a minha vida. Querido Pai, mais uma vez, Deus, elevo a minha voz em oração. Mais uma vez, Deus, clamo a Ti, Pai, rogando, Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, realize o Teu querer e a Tua vontade na minha vida e na vida, ó Pai, de cada um aqui. Deus Santo, Deus, vem com a Tua palavra realizar as transformações, as mudanças necessárias, trazendo cura, trazendo limpeza na nossa alma, no nosso ser. Ó Deus, nós Te apresento diante de Ti, ó Pai, a vida de cada pessoa que está aqui, ou que, porventura, ó Deus, ouça essa mensagem, ó Deus, pelos meios, pelas redes sociais, ó Deus. Rogo, Pai, querida, a Tua bênção, Pai, sobre cada vida, no nome santo e precioso de Jesus. Para nós usarmos bem alguma coisa,
é necessário nós sabermos como é que essa coisa funciona. Seja um eletrodoméstico, seja uma máquina, uma moto, um carro, seja lá o que for, para você utilizar bem, qualquer que seja o equipamento, seja lá o que você imaginar, você precisa saber como é que funciona aquilo. Não adianta você comprar um carro para você se você não sabe dirigir. Ficar olhando para ele. Então você, no mínimo, você vai ter que estudar, ter que ver exatamente como é que funciona aquilo, como é que você utiliza cada instrumento naquilo para que você possa fazer um bom uso daquilo. E a nossa vida não é diferente. Se queremos ter uma vida relevante, uma vida que faz sentido, uma vida em que para deixar um legado, uma vida em que viva de verdade, não sejamos mortos-vivos, é necessário também nós termos um certo conhecimento em relação a como é que funciona a nossa vida. Da mesma forma como precisa de conhecimento em relação às coisas que estão à nossa volta, como nós utilizamos, em relação à nossa própria vida também você precisa saber como é que funciona a sua vida. Não é que você nasceu, agora você vai viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, igual um bicho no mato. Deixar que os instintos e as circunstâncias levem você para onde quer que seja, para onde quer que você vá. Uma folha seca caindo no chão que vai para onde o vento levar. Não é esse o projeto de Deus para as nossas vidas. Todos nós precisamos passar por mudanças. A vida são mudanças constantes em que nós enfrentamos. Quando você dirige um carro, quando você vai sair, a primeira coisa que você passa é a marcha primeira, para o carro sair. Se você passar uma marcha mais alta, dificilmente você vai sair. Por quê? Porque tem problemas. Ou você vai estancar, ou você vai sair feito doido. Então, você tem uma marcha mais lenta para você começar. Aí chega um ponto em que você precisa sair daquela marcha lenta. Você precisa passar uma marcha mais rápida um pouquinho. Dependendo do estado, da velocidade, do caminho, você vai passando mais rápido, depois uma mais rápido. Por quê? Porque as circunstâncias exigem exatamente uma mudança. Se você quer ter um desenvolvimento, ou você ter um desenvolvimento adequado exatamente para aquilo que você foi projetado. Por isso muita gente vive andando de uma marcha lenta direto. Aí eu não sabia que tinha que passar uma segunda, uma terceira, uma quarta. Eu estava em movimento, achando que eu estava em movimento, está tudo bem. Eu estou me movendo, eu estou me mexendo, então está bem. Mas não foi esse o plano, não foi esse o que o cara projetou exatamente para aquele veículo. Não foi para ficar andando apenas de primeira. Não, ele projetou ele para ele se movimentar muito mais, para ter maior eficácia no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Só que muitas vezes nós sabemos, não precisamos nem ninguém chegar para nós e dizer assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, para a sua vida ser melhor, você precisa de um estilo de atitude, aquele outro. Muitas vezes nós até sabemos já como o que é preciso fazer. Temos a consciência do que precisa fazer. Sabemos com precisão quais são as atitudes, quais são as ações que precisamos tomar. O problema é que não tomamos. Procrastinamos as coisas. Caímos exatamente naquela velha frase. Um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou exatamente cuidar da minha alimentação, porque um dia eu vou dar mais atenção ao meu casamento, um dia eu vou dar mais atenção ao meu filho, um dia eu vou exatamente terminar esse curso, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo outro. Não é eu quero ser pessimista nem fatalista, mas esse dia nunca vai chegar.
Porque se nós não tomamos a atitude hoje, não tomamos a ação hoje, a ação concreta, não ficamos apenas na perspectiva de alguma coisa, mas tomar a decisão certa, decidir corretamente. Não vou. A mudança que eu quero fazer exatamente é aqui e agora. É nesse momento que eu quero fazer. Se você não toma essa atitude, não decide mudar, na verdade sua vida nunca vai ser uma vida relevante. Se queremos experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus, precisamos também ter atitudes extraordinárias em relação a Deus, em relação à sua palavra, em relação ao nosso procedimento, a atitude que nós tomamos no meio da sociedade que nós estamos vivendo. Se queremos experimentar algo maravilhoso de Deus, se queremos ter uma vida relevante, primeira coisa que precisamos fazer é um alinhamento em relação à nossa visão que nós temos em relação à nossa própria vida. Em Gálatas 2:20, uns dias para trás, nós estivemos refletindo sobre isso, sobre essa passagem. Paulo ele chega a dizer o seguinte: olha, eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu tenho, vivo para Ele, vivo pela fé nele. Paulo ele olha para a sua própria vida e ele tem uma visão sobre a sua própria vida. E a visão que ele tem da sua própria vida é que ele estava já crucificado com Cristo. E a vida que ele estava vivendo para a glória de Deus. Qual é a visão que nós temos acerca da nossa própria vida? Como é que você vê a sua própria vida? Como é que você enxerga a sua própria vida? A gente sabe que existe a vida nossa vida biológica, e todos nós passamos pelo ciclo. Nós nascemos, nós crescemos, reproduzimos, envelhecemos, morremos. A vida, na verdade, é um ciclo. Você nasce, cresce, reproduz, envelhece e você morre. Segundo a lei da conservação da massa, de Lavoisier, ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É o que a Bíblia diz: do pó volta ao pó. Ao pó nós voltamos. Esse é o natural das coisas. Mas será que a nossa vida se resume isso? E a visão de vida que nós temos é apenas essa vida? De você crescer, reproduzir, de morrer. Só que existe a vida Zoe, que é exatamente a do Espírito. Jesus ele disse lá em Mateus 12, 30, ele diz: olha, você precisa amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Nós nascemos para amar a Deus com o nosso espírito, com a nossa alma. Nós não somos apenas uma matéria, mas nós somos também espírito, em que o corpo ele volta à terra, mas o espírito ele volta a Deus, que ele tem nos dado. Nós precisamos entender em que nós não estamos aqui apenas para extrair, para tirar, para tomar, para granjear para si. Nós existimos para dar, para cuidar daquilo que Deus ele colocou em nossas mãos. Lá em Gênesis 2:15,
A palavra de Deus diz o seguinte: que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Deus, ao criar o homem, nos criou exatamente para nós cuidarmos da sua criação, para nós cultivarmos a sua criação. Só que muitas vezes o homem ele tem apenas a mentalidade em que a sua vida consiste apenas em sugar, tirar para si. Por isso Jesus, ele quando cita, conta aquela parábola do rico insensato, em que o cara ele ganhou muito, e tinha muito, ele deu uma produção muito grande, ele não sabia mais onde colocar tanta coisa que ele tinha ganhado. Vou construir celeiros maiores. Só que aí Jesus disse assim para ele: ó, louco, esta noite pedirão a tua alma, que não tem se preparado, para quem será? Quando o homem ele tem esse pensamento apenas egoísta, apenas olhando para si, querendo apenas para si, Jesus chama esse homem exatamente de louco. Porque aquilo que Deus ele nos concede não é apenas para nós, é para também abençoar a vida de outras pessoas. A nossa vida não tem a ver apenas com nós mesmos. A nossa vida tem a ver com Deus e com as pessoas. Em João 10:10, Jesus diz o seguinte: olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Jesus ele veio não pensando em si. Jesus ele veio exatamente pensando no outro, para que nós pudéssemos alcançar o perdão, o resgate, a transformação, a mudança, a vida abundante. Jesus ele veio para se entregar por nós. E a nossa atitude em relação a Deus não pode ser uma atitude diferente ou indiferente em relação a isso. Em relação à resposta que Jesus trouxe para nós. Muitas pessoas chegaram para Jesus perguntando: o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Se você quer ter uma visão alinhada em relação à vida, você tem que começar a pensar no outro, mas em pensar também e ter a consciência de que Jesus ele veio fazer por você. Lá em Romanos 5:8, a palavra do Senhor diz o seguinte: que Deus ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Jesus veio resgatar a mim e a você, sendo nós ainda pecadores. Não foi pelo nosso mérito, não foi porque nós éramos bons, não era porque nós tínhamos algum merecimento, nós teríamos, algum crédito com Ele, não, de maneira alguma. Sendo nós os piores pecadores, Deus assim ainda nos amou. A visão correta da vida, do resgate de Deus, tem a ver em receber e crer em Jesus. Lá em João 1:12, a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que o receberam, todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. Esse é o plano de Deus. Essa é a visão de Deus para a nossa vida. Um estadista americano, Abraham Lincoln, ele disse uma vez que, no final das contas, não são os anos de vida que contam, mas é a vida, os seus anos, que valem realmente. Não são os anos de vida que contam, mas é a vida dos anos que vale a pena. Não vale a pena viver uma vida apenas por viver, apenas
comer, dormir e respirar. Não é essa vida que vale a pena. A vida que vale a pena é viver a vida de Deus. É viver no centro do projeto de Deus. Por isso Jesus, ele conversando com uma pessoa bem sucedida, com um rabino, que mestre da lei, e vai ter com ele de noite. Está lá em João 3, Jesus vai ter. Nicodemos vai ter com Jesus. Jesus diz para Nicodemos: ó Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Se você quer ter a vida verdadeira, quer ter a vida abundante, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa receber a nova vida. Você precisa viver a vida de Deus. Nós queremos ter uma vida relevante. Precisamos nos encontrar com Deus. Encontrar a nossa vida com a vida de Deus. Em Gênesis 1:26, a Bíblia diz o seguinte: Deus ele disse o seguinte: olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É bem verdade que o pecado ele ofuscou essa imagem de Deus. O pecado em que habitou dentro de nós, ele manchou, ele maculou a imagem de Deus em nós. Por isso Jesus ele veio morrer na cruz por nós, para resgatar essa imagem de Deus em nós. Existe algo de Deus em nós, e nós precisamos resgatar essa imagem de Deus em nós. O que você pensa que é? Jesus, uma certa vez, ele chegou para o seu discípulo e perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Disseram, dizem que é Elias, os profetas e tal. Só que Jesus ele olha para o seu discípulo: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Qual é a visão que vocês têm de mim? E Pedro ele traz aquela declaração maravilhosa: diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Irmãos, todos nós temos uma identidade. Não existe ninguém igual a mim, igual a você. Só que o nosso grande problema, muitas vezes, se chama comparação. Você nunca deve se comparar a ninguém. Existem dois problemas muito graves na comparação. Porque quando você se compara, você vai encontrar pessoas melhores do que você. E ao encontrar pessoas melhores do que você, ou você vai ficar com inveja dessas pessoas, porque você não consegue ser igual a essas pessoas. Você é um invejoso. O outro problema é você vai encontrar pessoas piores do que você. E ao encontrar pessoas piores do que você vai se tornar um orgulhoso. Vai ser orgulhoso. Em todo jeito é ruim para você. Na realidade, todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Sabe? Ninguém aqui é para ser igual a ninguém. Ninguém é para ser igual a ninguém. Todos nós somos indivíduos. Temos particularidades. Todos nós somos algo precioso para Deus. Somos pessoas preciosas aos olhos de Deus. E nós não precisamos ser imitação de ninguém, nós não precisamos ser chefes mal feitos de ninguém. Nós não precisamos ser. Nós precisamos ser nós mesmos. Se colocar exatamente no lugar em que Deus nos colocou. Deus ele quer que nós sejamos pessoas felizes, realizadas, no lugar em que nós estamos. Você não precisa se mudar para outro canto. Mas eu
morasse no canto fulano de tal. Ah, por que eu não nasci no Canadá? Porque eu não nasci. Você poderia ter nascido também no meio do deserto. Deus, Ele quer te abençoar exatamente no lugar em que você está. Nós precisamos ser felizes onde nós estamos. Nós precisamos ser pessoas satisfeitas com o que nós temos. Se muito ou pouco, não importa. Não importa. Nós precisamos ser gratos com aquilo que nós já temos recebido da parte de Deus. E precisamos florescer aonde nós estamos de fato de verdade. É no local em que nós estamos e que nós precisamos florescer. É nesse lugar, seja bom ou seja um lugar adverso. É nesse lugar em que Deus Ele quer nos usar. Tem uma palavra de Paulo em Filipenses 4, 12. Eu acho muito forte quando Paulo diz o seguinte: olha, eu sei estar abatido e eu sei também ter em abundância. Paulo diz o seguinte: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo diz o seguinte: olha, as circunstâncias não são determinantes na minha vida. Não é a circunstância, não é o ambiente que determina quem eu sou. Não, de maneira alguma. Não são as circunstâncias em que moldam o meu caráter, que moldam a minha pessoa. Não são essas coisas que me moldam. Na realidade, eu é quem moldo as circunstâncias. Eu é quem mudo o ambiente em que eu estou. E é exatamente uma vida relevante, é exatamente aquela vida que faz a diferença em meio à diversidade, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio a todas as tribulações e a adversidade. É ganhar experiência. E é isso que Deus Ele quer para cada um de nós. Se queremos ter uma vida relevante, nós precisamos começar a profetizar a vida. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós determinamos, com aquilo que nós anunciamos às pessoas. É muito sério com relação às nossas palavras. Isaías, lá em Isaías capítulo 6, Isaías, quando tem um encontro com Deus, Isaías faz uma declaração. Ele diz o seguinte: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem impuro e moro em meio a um povo de impuros lábios. O anjo pega uma brasa e assim toca nos seus lábios, assim que ele ia purificar os seus pecados. Irmãos, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com as palavras que nós pronunciamos, porque as nossas palavras podem gerar vida, como a nossa palavra pode gerar morte. Não é à toa que Jesus chegou e disse o seguinte: olha, você sabe o que é que tem na lei, né? Não matarás. Vou dizer uma coisa para vocês: se você fala mal do seu irmão, você é um assassino. Você, apenas porque você falou mal do seu irmão, falou mal do seu próximo, você é igual uma pessoa que chegou lá e meteu a faca, deu um tiro e tirou a vida daquela pessoa. Você não tem essa diferença e você é um assassino de maneira alguma. Porque as nossas palavras podem dar vidas, como as nossas palavras podem trazer morte. Se queremos ter uma vida relevante, precisamos monitorar aquilo que nós pronunciamos, com aquilo que nós declaramos, com o que você fala para o seu filho, com o que você fala para a sua mãe, com o que você fala para o seu pai, com o que você fala para as pessoas que estão à sua volta. Você tem abençoado essas pessoas, tem gerado vida na vida dessas pessoas, tem gerado morte na vida dessas pessoas, trazido destruição na vida dessas pessoas.
Lá em Mateus 12, 36, Jesus diz o seguinte, que no juízo os homens haverão de dar conta de cada palavra que tiver falado. Em Provérbios 10, 21, dizem que as palavras do justo são sustento a muitos. As nossas palavras, nós seremos julgados por aquilo que nós temos pronunciado. Pelas nossas palavras nós seremos julgados. Seremos condenados, seremos absolvidos pelas nossas palavras. Jesus diz, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas aquele que me nega diante dos homens, também negarei diante do Pai que está no céu. Pelas nossas palavras que nós pronunciamos, pode gerar vida, como pode gerar morte na vida das pessoas. O que diz o provérbio é que as palavras do justo é sustento para muitos. Como tem poder exatamente as nossas palavras. As nossas palavras, elas podem tanto gerar vida, como as nossas palavras também podem gerar morte. Será que a nossa boca, ela tem pronunciado? A palavra de Deus, ela tem encontrado lugar em nossos lábios. O quanto a palavra de Deus, ela tem sido gerada dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Porque primeiro eu preciso ouvir. Por isso, em que Paulo, ele disse o seguinte, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja aquilo que ocupa os nossos pensamentos. Porque aquilo que ocupa o nosso pensamento é aquilo que nós pronunciamos. Aquilo que nós preenchemos exatamente os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa atenção é exatamente aquilo que vai gerar exatamente as nossas palavras. Você vai pronunciar aquilo que você tem refletido, meditado, aquilo que tem sido guardado em seu coração. Quantas pessoas têm sido abençoadas pelas nossas palavras? As nossas palavras têm gerado vida ou as nossas palavras têm gerado morte para as pessoas que estão na sua volta? Nós queremos ter uma vida relevante. Precisamos deixar de lado as nossas frustrações, as nossas derrotas, os nossos fracassos do nosso passado. Eclesiastes 3, 5, 15, ele diz o que é, já foi. E eu gosto muito, lá em Gênesis 41, 51, quando fala sobre José, ele diz o seguinte, olha, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Lamentavelmente, muitas pessoas, elas têm perdido o futuro, por estar agarrado ao passado. Porque eu fui frustrado, porque eu fui derrotado, porque disseram isso comigo, porque aconteceu isso e aquilo outro comigo, e por consequência de tudo aquilo que, dos maus tratos, as dificuldades, os traumas em que foi vivido, a pessoa vive bloqueada exatamente para viver um futuro. Filipenses 3, Paulo diz que esquecendo as coisas que as coisas que ficam para trás. E eu preciso avançar para as que estão diante de mim, para o alvo da minha vida. José poderia ter deixado a mágoa, o rancor tomar conta do seu coração. Mas não foi essa atitude que José tomou. José, apesar das circunstâncias ser totalmente contrárias na sua vida, ele toma a atitude de ser fiel a Deus. Embora ele não compreendendo aquilo que estava vivendo, embora ele não entendendo nada daquilo que estava vivendo, mas ele toma a atitude de ser fiel a Deus. E por ele tomar a atitude de ser fiel a Deus,
nós temos uma palavra muito linda: é que Deus estava com ele. Deus não desamparou nem um momento, nem um instante. Nós, se queremos ter uma vida relevante, precisamos romper com o nosso passado, romper com a mentira, romper com a incredulidade, romper com a religiosidade, romper com o nosso próprio orgulho e ser humildes na presença de Deus. Nós queremos ter uma vida relevante. Nós precisamos ser fortes em meio à adversidade e às dificuldades da vida. Em Salmos 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de tudo. O salmista diz o seguinte: ó, muitas são as aflições do justo. Às vezes a gente tem uma péssima percepção ou perspectiva em que uma caminhada com Deus, uma vida com Deus, é uma vida na ausência de problemas e dificuldades. Deus vai limpar o meu caminho, Deus vai derrotar todos os meus inimigos, Deus vai fazer tudo e eu vou desfilar aqui como príncipe no meio dessa passarela. Porque Deus vai na frente, né, derrubando o inimigo, varrendo tudo. Só que a realidade da vida não é bem assim. É bem verdade que Deus ele faz o que Ele quiser. Ele não está limitado a nada, a ninguém. Mas a realidade da vida é essa que o salmista declara: muitas são as aflições do justo. Só que existe um grande diferencial, é porque Deus os livra de toda. Deus está com ele em todo instante, em todo momento. José poderia questionar exatamente: Deus, por que é que meus irmãos fizeram um negócio desse comigo? Deus, por que eu, por ser fiel a Ti, agora eu vou ser jogado na prisão? Pelo fato de eu ser fiel a Ti, é que eu vou para a prisão. José diz: isso não é justo, Deus, não é justo. Se fosse porque eu tinha feito alguma coisa errada, tudo bem, mas eu vou para a prisão exatamente porque eu estou sendo fiel a Ti. Isso não faz nenhum sentido. Mas é nesses momentos em que Deus, Ele nos molda. É pelas aflições, pelas dificuldades que nós somos moldados por Deus. Quanto mais fogo você coloca no ouro, mais puro ele fica. Porque é pelo fogo, pela dificuldade, pela dor e pelo sofrimento, em que aquelas escolhas, tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que não é puro, ele começa, né, a boiar, né? E a pessoa chega lá e tira, né? A purificação, ela acontece exatamente pelo fogo. E o fogo, ela tem exatamente essa conotação de sofrimento, de adversidade, de dificuldade na vida. Nós nos tornamos mais preciosos para Deus. Albert Einstein, ele disse uma palavra interessante. Ele disse que no meio de qualquer dificuldade encontra-se oportunidade. Em meio de qualquer dificuldade encontra-se oportunidade. Enquanto muitas pessoas choram, outros vendem lenço. Eu vi uma vez uma história de dois vendedores que foram convidados por uma fábrica para fazer vendas, acho que naquela região da África e tal, e mandou um vendedor para lá, uma fábrica de chinelo. E quando ele viajou tudo, né, para fazer a apresentação da empresa e vender, né, seu produto,
E ele, quando chegou lá naqueles povoados, e começou a observar que todo mundo lá era pé descalço. A comunidade não usava chinelo. E ele ligou para o dono da fábrica: não tem condição não. Aqui nós não temos condições de vender chinelo. Porque o povo aqui não usa chinelo. Então é totalmente inviável esse tipo de negócio para cá, nessa comunidade, porque o pessoal não usa. E depois a fábrica mandou outro vendedor. E o outro vendedor, quando chegou lá, ele viu a situação. E ele ligou para o dono da fábrica: rapaz, pode dobrar aí a produção, porque nós vamos vender muito aqui. Ninguém usa chinelo. Nós vamos vender muito, mas é muito mesmo aqui. Então, tem pessoas que têm visões diferentes em relação às dificuldades em que ela enfrenta. Tem pessoas que olham para a dificuldade e dizem: não tem jeito. Não dá certo. Não vai para frente. E já existem outras pessoas que, em meio às dificuldades, eles encontram exatamente oportunidades. Aí em Hebreus 12, 7, a palavra do Senhor diz o seguinte: ao suportem as dificuldades, recebendo como disciplina de Deus. Deus usa as dificuldades para moldar e alinhar a nossa vida para o centro da sua vontade. As dificuldades são oportunidades que Deus nos dá para que a nossa vida seja melhor. Porque nós só seremos pessoas melhores quando nós entendemos o sentido da nossa própria vida. Às vezes nós estamos vivendo uma vida muito despreocupada, muito satisfeita, só que muito centrada em si. E quando nós deparamos com dificuldades, são oportunidades que Deus nos dá exatamente para nós estendermos a mão para outras pessoas que estão à nossa volta. Porque a nossa vida só será relevante quando nós aprendemos o princípio de Deus, em que melhor é dar do que receber. É o que diz lá em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado, pois, é dar do que receber. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: olha, é feliz a pessoa que dá. Se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa alinhar na sua vida a vontade de Deus. A pessoa feliz é a pessoa que dá. Aí você diz o seguinte: não, mas eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada para dar. Irmão, nós fomos criados por Deus para nós darmos. É evidentemente que nós damos aquilo que nós recebemos. Você diz: não, mas eu não tenho nada para dar. Dê abraço, dê carinho, dê amor. Tem muita coisa que você pode dar. Tem muita gente precisando. Passa um álcoolzinho em gel na mão, né? Tem muita gente precisando de ajuda, de atenção, de uma pessoa para apenas para ouvir. E é pesado isso. Tempo. Tem muitas coisas. Bom, se a gente não é fiel a Deus no pouco que nós temos, porque nós sabemos muito bem que diante de Deus não existe grande, pequeno, sabe? Pouco, muito, não existe isso diante de Deus. O que importa para Deus é exatamente aquilo que nós temos. Deus jamais vai cobrar de mim e de você algo que Ele não nos deu. Ele não vai cobrar algo de mim e de você, algo que Ele não tem nos dado primeiro. Mas existem algumas coisas, e muitas coisas que Ele tem nos dado. E o pouco ou muito que Ele tem nos dado, isso Ele vai prestar conta com cada um de nós. Nós vamos prestar contas com Deus daquilo que Ele tem concedido a nós. Nós precisamos fazer uma escolha. E a escolha que nós vamos fazer diante de Deus
a escolha de termos uma vida relevante, termos uma vida feliz. O Salmos 32, versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado ele é coberto. Ele diz: olha, feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Felizes são aqueles em que recebem o perdão de Deus na sua vida, porque felicidade só existe em Deus. Quando somos limpos, lavados pelo sangue de Jesus, quando não existe nenhum peso de condenação sobre a nossa vida, e assim passamos a viver para a glória de Deus. Felicidade não tem a ver com dinheiro. Felicidade não tem a ver com saúde. Existem muitas pessoas em perfeita saúde, tirando a sua própria vida. Felicidade não tem nada a ver com posição social. E ser rico ou ser pobre. Tem muito rico tirando a sua própria vida. Felicidade não tem nada a ver com o grau de escolaridade das pessoas. Felicidade não tem nada a ver nem com o local onde você reside. Ah, porque eu vivo no meio de uma favela. Ah, porque eu vivo no paraíso, numa ilha paradisíaca, alguma coisa desse tipo. Felicidade não tem nada a ver. Tem nada a ver com essas coisas. Felicidade tem a ver com a atitude que nós temos em obediência à palavra de Deus. Felicidade tem a ver exatamente com a atitude de fé que nós tomamos diante de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós tenhamos uma vida relevante. Se queremos ter um ano marcante, precisamos viver para Deus, sabendo e tendo a consciência e a visão correta em relação à nossa própria vida. Nós nascemos para a glória de Deus e precisamos viver para a glória de Deus. Deus ele quer resgatar em nós a sua imagem, que foi perdida lá no Jardim do Éden. Mas para isso precisamos tomar uma atitude em sua presença. Precisamos tomar uma atitude de fé, de entregar a nossa vida completamente aos cuidados dele. Abrir o nosso coração, reconhecer o nosso pecado e reconhecer o senhorio de Jesus em nós. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Ele por esta oportunidade nessa noite de estarmos compartilhando a sua palavra. E que você que nos ouve, você possa abrir o seu coração para Jesus e receber Ele como o único e suficiente Salvador. Jesus veio para salvar aquele que está perdido. Nós somos o alvo do amor e da graça de Deus. Querido Pai, soberano Deus, em nome do Filho de Jesus, eu te agradeço. Te agradeço por esta oportunidade de te louvar e de dizer o teu nome. Te agradeço, ó Deus, porque a tua graça tem nos alcançado. O teu amor tem nos envolvido. Ó Deus, Pai, derrama, ó Pai. Derrama, Pai querido, da tua unção, da tua graça sobre cada vida, sobre cada um. Ó Deus, abençoa cada vida que aqui está, aquele que nos acompanha. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Concedendo salvação, concedendo, ó Pai, cura, concedendo, ó Deus, ó Pai, as mudanças e transformações necessárias nessas vidas, para que possamos viver uma vida relevante para a glória e a honra do teu santo e maravilhoso nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer assim a presença de todos, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja assim, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, né? E que o próximo ano, né, que sobrevém, né, seja um ano de vitória,
um ano de conquista, um ano de luta, mas em que tenhamos a vitória sempre, em nome de Jesus. Amém.